Leitura diária. Segundo livro de Reis, capítulo 18. O reinado de Ezequias, rei de Judá. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elã, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Era chamada Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, e o Senhor estava com ele. Era bem-sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Assíria e deixou de submeter-se a ele. Desde as torres das sentinelas até a cidade fortificada, ele derrotou os filisteus até Gaza e o seu território. No quarto ano do reinado do rei Ezequias, o sétimo ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmaneser, rei da Síria, marchou contra Samaria e a cercou. Ao fim de 3 anos, os assírios a tomaram. Assim a cidade foi conquistada no 6º ano do reinado de Ezequias, o 9º ano do reinado de Oséias, rei de Israel. O rei assírio deportou os israelitas para a Síria e os estabeleceu em Ala, em Gozã, do rio Abor, e nas cidades dos Medos. Isso aconteceu porque os israelitas não obedeceram ao Senhor, o seu Deus, mas violaram a sua aliança, tudo o que Moisés, o servo do Senhor, tinha condenado. Não ouviram nem lhe obedeceram. No 14º ano do reinado do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou esta mensagem ao rei da Assíria em Laques: cometi um erro. Para de atacar-me e eu pagarei tudo o que exigires. O rei da Assíria cobrou de Ezequias, rei de Judá, 10 toneladas e meia de prata e 1.050 quilos de ouro. Assim Ezequias lhes deu toda a prata que se encontrou no templo e na tesouraria do palácio real. Nesta ocasião, Ezequias, rei de Judá, retirou o ouro com que havia coberto as portas e os batentes do templo do Senhor e o deu ao rei da Assíria. A ameaça de Senaqueribe a Jerusalém. De Laques, o rei da Assíria enviou ao rei Ezequias em Jerusalém seu general, seu oficial principal e seu comandante de campo, com um grande exército. Eles subiram a Jerusalém e pararam no aqueduto do açude superior, na estrada que leva ao campo do lavandeiro. Eles chamaram pelo rei e o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o secretário Sebina e o arquivista real Joá, filho de Asaf, foram ao seu encontro. O comandante de campo lhes disseram: diga isto a Ezequias: assim diz o grande rei, o rei da Assíria:
Em que você baseia sua confiança? Você pensa que meras palavras já são estratégia e poderio militar em que você está confiando para se rebelar contra mim? Você está confiando no Egito, aquele caniço quebrado que espeta e perfura a mão do homem que nele se apoia. Assim, o faraó, rei do Egito, retribui a quem confia nele. Mas, se vocês me disserem, estamos confiando no Senhor, o nosso Deus, não é Ele aquele cujos santuários e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e Jerusalém: vocês devem adorar diante deste altar em Jerusalém? Aceita, pois, agora o desafio do meu senhor, o rei da Assíria. Eu lhe darei 2.000 cavalos, se você tiver cavaleiros para eles. Como você pode derrotar o mais insignificante guerreiro do meu senhor? Você confia no Egito para lhe dar carros de guerras e cavaleiros? Além disso, será que vim atacar e destruir este local sem uma palavra da parte do Senhor? O próprio Senhor me disse que marchasse contra este país e o destruísse. Então, Eliaquim, filho de Hilquias, Sebina e Joá disseram ao comandante de campo: por favor, fala com os teus servos em aramaico, porque entendemos essa língua. Não fales em hebraico, pois assim o povo que está sobre os muros o entenderá. O comandante, porém, respondeu: será que meu senhor enviou-me para dizer essas coisas somente para o seu senhor e para você, e não para os que estão sentados no muro? Que, como vocês, terão que comer as próprias fezes e beber a própria urina? Então o comandante levantou-se e gritou em hebraico: ouçam a palavra do grande rei, o rei da Assíria. Assim diz o rei: não deixe que Ezequias os engane. Ele não poderá livrá-los de minha mão. Não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor quando diz: com certeza o Senhor nos livrará. Esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não deem ouvidos a Ezequias. Assim diz o rei da Assíria: façam paz comigo e rendam-se. Então cada um de vocês comerá de sua própria videira e de sua própria figueira, e beberá água de sua própria cisterna, até que eu venha e os leve para uma terra igual a de vocês, terra de cereais, de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel. Escolham a vida e não a morte. Não deem ouvidos a Ezequias, pois ele os está iludindo quando diz: o Senhor nos livrará. Será que o Deus de alguma nação conseguiu livrar suas terras das mãos do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Amate e de Asparde? Onde estão os deuses de Sefarvaim, de Ená e de Iva? Acaso livraram Samarias das minhas mãos? Qual dentre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar sua terra do meu poder? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Mas o povo permaneceu calado e nada disse em resposta, pois o rei tinha ordenado: não lhe respondam. Então o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Hilquias, o secretário Sebina e o arquivista real Joá, filho de Asaf, retornaram com as vestes rasgadas a Ezequias e lhes relataram o que o comandante de campo tinha dito. Amém? Para refletir, o rei Ezequias foi o primeiro rei de Judá
cuja fidelidade foi comparada à de Davi. O que os seus antecessores não fizeram, fez Ezequias. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, removendo do meio de Judá tudo aquilo que fosse abominável ao Senhor. Mas a sua fidelidade, destacada nas Escrituras, foi fruto de quê? Ezequias confiou no Senhor de forma que não houve, nem antes e nem depois dele, rei semelhante em Judá. Ele se apegou ao Senhor seguindo seus passos e observando seus mandamentos. Então, para onde quer que fosse, Deus o acompanharia e o faria lograr bom êxito. Confiança e entrega. Esses dois ingredientes são fundamentais para uma vida cristã vitoriosa. Ezequias confiou e se apegou. Geralmente confiamos nas pessoas que sabemos que nos amam, mas precisamos em nosso dia a dia depositar certo grau de confiança até em pessoas que não conhecemos. E em Deus, confiamos? Uma coisa é certa: não existe alguém que nos ame mais do que Ele, e da confiança na operação divina dependem todas as coisas, inclusive principalmente a salvação. Porém, apegar-se a alguém é diferente. Aquela pessoa torna-se seu confidente, como quem se pode contar em todos os momentos, que sempre estará a seu lado. Nas primeiras horas de cada manhã, Deus se apresenta a cada ser humano e aguarda pacientemente pelo convite de fazer morada no coração e de conduzi-lo pelo caminho da verdade. Quando confiamos, nos apegamos. Portanto, apegar-se é resultado da confiança. E a pergunta feita pelo rei da Assíria ao povo de Judá, por intermédio de Rabizaque, foi desafiadora. Que confiança é essa em que te estribas? Em outras palavras, que confiança é essa em que você se apega? A fé de Ezequias e do povo foi provada através de palavras de desânimo e de maldição. E o assim diz o Senhor foi desafiado pelo assim diz o rei. Calou-se, porém, o povo, obedecendo às ordens do rei Ezequias. Todo cristão é desafiado a cada dia com a mesma pergunta: que confiança é essa em que você se apega? E se essa confiança não gerar o apego ao Senhor, a entrega completa do coração, não se trata de confiança, mas de presunção. Muitos afirmam seguramente confiar em Deus. Contudo, nas oportunidades de provar a teoria, a prática falha. E nem sempre falar é a melhor solução. Bater de frente com quem testa a nossa fé pode ser a resposta da nossa falta de confiança na ação divina. Conforme está escrito, calar-se diante da afronta é sábio. O homem prudente, este se cala. Provérbios 11:12. E é cristão, e é como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Isaías 53:7. O nosso desafio diário é viver em conformidade com aquele em quem dizemos confiar. Somos cartas de Cristo para o mundo, segundo Coríntios 3:2-3. E nossa vida deve ser uma linguagem estendida por todos, porque assim como Rabizaque usou o idioma local para intimidar o povo, o mal que nos cerca e tenta nos abalar sabe bem qual o idioma de nosso coração, e ele vem para trazer os dejetos do pecado e nos fazer acreditar numa falsa paz ou até mesmo numa falsa aparência de piedade. Ao nos questionarem
a respeito de nossa confiança, que nossa resposta seja: eu confio no Senhor dos Exércitos. Ezequias foi um líder que conduzia o seu povo a seguir-lhe os passos da fé. Que tipo de liderança estamos exercendo sobre nosso semelhante? Muitos estão como o povo que estava sobre os muros, ouvindo palavras desencorajadoras e sem saber para que lado seguir. A oferta de Senaqueribe era tentadora, assim como é a oferta do pecado. Se Ezequias não tivesse demonstrado com sua vida que valia a pena confiar em Deus e manter um relacionamento íntimo com Ele, o povo não teria escolhido seguir suas ordens. Ezequias permaneceu seguro e firme no poder do Senhor dos Exércitos. Que a sua vida seja uma resposta diária de confiança e de intimidade com Deus. Confie e apegue-se a Deus, e Ele fará de você um instrumento singular em sua obra. Amém?